Olá, meninos. Estamos mais uma vez aqui no nosso mundo da álgebra, expressões algébricas. As expressões algébricas, retornamos à aula 4. Ué, professor, por que a aula 4? Porque estamos falando agora da correção do exercício que foi passado na aula 4, tá bom? Que era a multiplicação de monômios, né, por polinômios e polinômios por monômios, né? E monômios com monômios, certo? Falei meio confuso, mas vocês entenderam aí, tá bom? Então, nós temos a multiplicação de polinômios, né, e a correção da atividade. Vamos lá, vamos seguir? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a lista, tá? Eu vou dar uma breve pausa aqui e a gente vai ver a lista novamente, tá bom? Daqui a pouco eu retorno aqui nesse mesmo slide. Então, a nossa lista aqui, né? Só dando uma olhada bem rapidinho antes da gente iniciar realmente a correção, né? Como eu falei para vocês, dê uma pausa. E aqui são nossos itens da questão A, onde só nós temos multiplicação entre polinômios. Tá bom? Vamos voltar lá ao nosso slide. Retornando, meninos, tá? Vamos aqui, tá? Estamos ali com a nossa multiplicação de polinômio. Então, vamos para a questão 1, letra A, certo? Letra A é essa questão aí, 17x vezes, lembrando que quando nós temos um parênteses com um número, uma letra do lado, sem ponto, sem nada, sem nenhum sinal, quer dizer multiplicação, tá bom? Isso vale para toda a matemática, tá? Professor, não poderia ser uma soma? Não, para ser uma soma, para ser uma subtração ou uma multiplicação, uma divisão, precisa do símbolo. Quando há ausência do símbolo, é porque é multiplicação. Tá bom? Vamos lá. Então, como que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós fazemos a multiplicação dos números separados e somamos os expoentes das letras, tá bom? Semelhantes, letras iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, 17 vezes 3, temos o x, 2x. Então, nós vamos somar o expoente do 2, que é o 2 lá de dentro, mais o 1 do lado de fora. Lembre-se que aqui, quando não tem ninguém, é o número 1. Professor, e o y? Por que o senhor não fez nada? Porque não tem outro y para mexer. Quando não tem outra letra para você fazer o somatório dos seus expoentes, você não mexe, tá bom? Você só repete ele, certo? Faço agora a multiplicação e a soma dos expoentes. 17 vezes 3, 51. 3 mais 1, 2. E esse é o nosso resultado final. 51x ao cubo, y. Bacana? Então podemos seguir, né? Bem tranquilo. Vamos lá. Letra B. Letra B é 23ABC vezes AB a quinta, C a sétima. Então, novamente, multiplicamos os números. No caso aqui, tá? No caso aqui, quando não tem número, é porque é o número 1. O número 1 fica escondido, certo? As letras, agora nós vamos juntar as letras semelhantes, tá? Então, fica assim, ó. A mais A, vai somar os expoentes do A, que vai ser 1, que aqui não aparece, é 1. Então, 1 mais 1. Do B não tem ninguém, então 1 mais 5. Do C, 1 mais 7. Então, agora multiplicamos. 23 vezes 1, 23. A, 1 mais 1, 2 do A. 1 mais 5, 6. E 1 mais 7, 8. Então, fica 23 ao quadrado, B6. B a sexta, C a oitava. Então, essa é a nossa resposta da letra B. Tá bom? Percebam que como eu falo, tem bastante trabalho a fazer, mas não é difícil. É só multiplicar e somar, coisas que vocês já aprenderam nos anos anteriores. Tá bom? Vamos seguir, vamos para a letra C. Então, vamos lá, questão 1, ainda a letra C. Nossa letra C, aparece os números negativos. Ah, professor, e agora? Vai complicar? Não. Agora o que a gente vai fazer antes é a regra dos sinais. Então, no caso ali, a gente vai fazer a regra do sinal. Então, do menos 2mp ao quadrado p ao cubo é negativo. E do 11m a sétima p a décima terceira
é positivo. Então, sinais diferentes, negativo. Multiplicamos os números e somamos os expoentes das letras semelhantes. Então, ó, vai ficar menos 2 vezes... o menos já é da solução, tá? 2 vezes 11, do M lá, nos expoentes, 2 mais 7, e do P, 3 mais 13. Então, vamos lá, meninos, né? Vamos lá, então, ó. Agora nós fazemos 2 vezes 11, menos 22, 2 mais 7, 9, e 3 mais 13, 16. Então, a nossa resposta é menos 22, MP a nona, P a 16ª, tá bom? Bem tranquilo, né, meninada? Vamos lá seguir para a letra D. Letra D. Letra D, essa aí, 9w ao quadrado, z à quarta, vezes menos 25, wz à terceira, y à quarta. Né? Percebam que tem alguém sobrando aí, mas não vai atrapalhar nossas contas. Então, primeiro, regra de sinais, sinais diferentes, do 9 e do 25, então dá negativo. Vamos fazer 9 vezes 25, tá? Vamos somar os expoentes do w, porque tem outro w, então 2 mais 1, porque o w está sem nada, quer dizer 1. O z tem outro z para somar, 4 mais 3, e o y não tem ninguém. Então você, de novo, baseado na primeira, lá na letra B, você só repete a letra que está sozinha. Ah, professor, e o expoente? Junto com o expoente 4, no caso, tá bom? Professor, por que o sinal de negativo ficou agora com 25? Ele só está com 25, mas é a solução do nosso sinal. É o menos vezes o mais. Tá bom? Que dá menos. Sinais diferentes negativos. Já falamos isso. Tá? Desde o 7º ano. Tá bom? Vamos seguir lá? Então, 9 vezes 25, 225. Tá? Somando os expoentes do w fica 3, do z fica 7 e o y permanece o 4. Então, nossa solução final, menos 225, w ao cubo, z à sétima, y à quarta. Tá bom? Vamos lá para a questão E. Então, agora introduzimos aí os números decimais, para vocês verem também que não tem esse bicho de 7 cabeças. Então, nós vamos multiplicar o 0,25 com 5, sinais são iguais, então é positivo, juntar o x e os y. Então, nós ficamos ali 3 mais 1 do outro x e 2 mais 1 dos y. Tá? 3 ou 5 vezes 25, ou 0,25, nós temos 1,25, tá bom? 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3. Então, o resultado final, 1,25, x à quarta, y à terceira. Tranquilo, galera. Tranquilíssimo. Vamos lá? Então, aqui vocês verem que mesmo sendo com decimal, não tem diferença. Usou a calculadorazinha, fez a conta, bacaninha, tá feito. Então, vamos lá, meninos. Vamos para a questão letra F, tá bom? Então, nós temos aí, né, menos, né, misturado agora números decimais com sinais de negativo, para vocês verem que é como se fosse um repeteco da letra E e D juntas, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos juntar agora, meninos, as duas coisas. Vamos calcular normalmente, não tem problema, tá? Nesse cálculo. Então, eu vou fazer primeiro a regra de sinais, certo? Depois que eu faço as regras de sinais, eu faço a multiplicação naturalmente. Então, sinais diferentes, né? Menos do 1,3 e o mais o 12 dá negativo. Agora eu multiplico 1,3 vezes 12, pego os A's que têm os seus expoentes, né? Somo os seus expoentes, 2 mais 8, do B, 4 mais 6, C não tem ninguém, o D não tem ninguém, o E não tem ninguém, nem o F. Então, só repete esses aí. Seguindo, fazemos a conta agora, 1,3 vezes 12, 15,6, né? Negativo, tá bom? Aí, somando os seus expoentes, nós temos o quê? Nós temos
2 mais 8, 10. 4 mais 6, 10. Repete dos restantes e o resultado final fica menos 15,6. A décima, B a décima, C a quinta, D a sétima, E a terceira e F sozinho. Tá bom? Então, a trabalheira aqui é só essa questão da quantidade de letras, mas se vocês observarem, nós só fizemos conta com duas letras, com a letra A e B, e a continha com número, tá bom? Então, essa trabalheira aí que parece ser uma coisa, professor, ficou gigante? Não, não é gigante, tá bom? É grande a expressão, mas você só resolve poucas contas, tá bom? E esse 1,6, esse 15,6, com o uso da calculadora você faz tranquilo, tá bom? Não tem chororô aí não, tá bom? Vamos seguir com a letra G. Certo? Letra G. Agora nós temos frações, né? O temor de todo mundo. Ixi, professor, vai ter que fazer MMC? Não. De novo, estamos falando de multiplicação, então não precisamos fazer isso, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente separar as frações, certo? Multiplicá-las, tá bom? Como nós aprendemos. Sinais são iguais, então nós já sabemos que ali é positivo, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente multiplicar as frações, lembrando que é de cima com de cima e de baixo com de baixo, e somar os expoentes das letras que aparecem nas duas expressões. Então, fica ali, ó, 1,1 sobre 4 vezes 2 sobre 3, né? M, nós somamos ali 3 mais 1, e porque o M ali, o outro tem 1, e o outro 5 mais 3. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Então, 2 dozeavos. 3 mais 1, 4. 5 mais 3, 8. Então, resultado final, 2 dozeavos. M4, M a quarta, N a oitava. Tá bom, meninos? Então, é bem tranquilo isso aí, tá? Vamos agora para a questão 2. Vamos dar uma olhada lá na nossa tela, agora, na nossa lista, né? E voltamos aqui para resolver a questão 2, tá bom? A questão 2, meninos, né? A questão 2 também, né? Agora só que nós vamos fazer operações com polinômios, ou seja, monômio vezes polinômio, que não deixa de ser polinômios vezes polinômios, tá bom? Então, só lembrando aqui que a dica, que eu vou repetir várias vezes durante a nossa resolução, é que você multiplica como se estivesse multiplicando os itens da letra A. Cada pedacinho do polinômio é um item, tá bom? Então, a gente vai fazer de uma forma lá que fica mais prática para vocês entenderem. Vamos voltar lá ao nosso slide. Retornando aqui, né, o nosso quadro, vamos para a questão 2, letra A. Então, questão 2, letra A, a diferença aqui é porque nós temos agora um polinômio para ser multiplicado, né? Então, o que eu falei na aula? Quando nós temos um polinômio, né, nós multiplicamos ele como se fosse pequenos pedaços. Então, eu vou imaginar que eu estou fazendo primeiramente só com esse, depois só com esse e depois só com esse. Só que vamos pensar assim e fazer tudo ao mesmo tempo, tá? A gente não vai fazer separadinho não, porque dá muito mais trabalho, porque você ainda tem que juntar. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, primeiro 7 vezes 2, 7 vezes 9, 7 vezes 2 de novo. Professor, e as letras? As letras nós fazemos aquele esqueminha. Nós vamos juntar as letras, tá? Conforme e somando seus expoentes, tá bom? Se elas forem iguais. No caso aqui, quase todo mundo tem x. Então, fica assim, ó. 7 vezes 2. No caso do menos 9, eu faço regra de sinal, sinais diferentes, então é negativo. Né? E o 2 são sinais iguais, continua positivo. O x do primeiro é 3 mais 2. Do segundo, 3 mais 1, porque o outro x do 9 lá do menos 9 tem 1. E o do 2 ele não tem ninguém, então repete o x a terceira. Tá bom? Então, agora o que eu faço? Imaginando que eu estou fazendo 3 itens ao mesmo tempo da questão 1, então faço 7 vezes 2, 14, somo os expoentes dá 5. 7 vezes 9, 63, então menos 63, somo 3 mais 1 dá 4. 7 vezes 2, 14.
e não tem ninguém para somar, repete o x. Então fica aí a nossa solução. Então percebam que é como se fosse 3 itens da letra A. Da questão 1. Então se você começa a pensar assim, você faz de forma prática como eu fiz aqui. Tá bom? Vamos lá para a questão, para a letra B, quer dizer. Vamos seguir aqui. Letra B. Vamos lá. A letra B é 3x ao quadrado, y, vezes 3x ao quadrado, mais 7x menos 1. Então, bem parecido lá com a nossa anterior. Vamos fazer então aqui, ó. Então, o que nós temos que fazer agora? Temos que separá-los. Então, vamos fazer 3 vezes 3, 3 vezes 7, 3 vezes 1. Tá bom? Somando os seus expoentes das letras que são iguais. Percebam que o y não tem y no polinômio, então o y vai aparecer em todas só repetindo, meninos, tá? Não vai ter outro problema, não. Ó, olha como que ficou. Então fica 3 vezes 3, soma os expoentes do primeiro x, do 3x ao quadrado lá, então fica 2 mais 2, repete o y, fizemos a regra de sinal, deu positivo, então 3 vezes 7, soma o x lá, ó, que é 2 mais 1 do 7, repete o y, regra de sinais 3 e do menos 1, sinais diferentes, negativo. Então 3 vezes 1, não tem ninguém para somar, né, de expoente nem x nem y, então repete, x ao quadrado y. Resolvendo aqui as nossas continhas, 3 vezes 3, 9, x à quarta y, 3 vezes 7, 21, x à terceira y, 3x ao quadrado y. Tá bom? Então fizemos um pouco mais direto e lembrando que fizemos as somas aí. Tá bom, meninos? Bem tranquilo, né? Vamos seguir aí mais um pouquinho. Vamos para a letra C. Letra C é menos negativo, para vocês verem que não tem tanta diferença. Então, menos x à quarta, y ou w à terceira, vezes x ao quadrado mais 5x menos 8. Então, percebam que eu fiz essas letras bem parecidas para vocês se acostumarem ao que está acontecendo e não errarem. Então, ó, como que fica? Então, eu desmembrei ali. Então, fiz menos 2 vezes 5, somei os expoentes do x, repeti o w, porque o w não tem nenhuma parte do polinômio. Fiz a regra de sinais, né? Desculpa, não falei no início, mas fizemos regra de sinais, né? Sinais do primeiro 5 com o menos 2 é diferente, então dá negativo. Mesma coisa no segundo, do 5x. Sinais diferentes, negativo. 2 vai ser 2 vezes 5, certo? Soma os seus expoentes, né, do x e repete o w. W é a terceira. Faço regra de sinais ali do menos 2 e do menos 8, dá positivo, né? 2 vezes 8. Não tem ninguém para juntar com o do 8, então repete o x à quarta e w à terceira. Tá bom? Vamos lá agora multiplicar, fica menos 10, x à sexta, w à terceira. 2 vezes 5, 10 de novo, menos 10, 5 à quinta, w à terceira. 2 vezes 8, 16, x à quarta, w à terceira. Tá bom? Então é bem trabalhoso aí, como que a gente fala. Mas é bem tranquilo se você fizer com bastante calma. Só tem 2 continhas para vocês fazerem, de vezes e de mais, que é o do expoente. Tá bom? Vamos lá para a letra C. Letra D, desculpe. Então, letra D aí, ó. Moleza a letra D, vamos lá? Por que é moleza, professor? Porque é idêntica à anterior. Então, nós vamos lá primeiro multiplicar, né, cada um dos números do polinômio lá, menos 2, mais 3, menos 2, por menos 9. Fazendo a regra de sinal logo, então o primeiro fica mais 9 vezes 2, somos os expoentes do x, repete o y à terceira. Faz regra de sinais, então dá negativo, 9 vezes 3, somos os expoentes do x, repete o y. Mesma coisa, faz nas sequências, faz o menos 2 com menos 9, dá positivo, 9 vezes 2, não tem nenhum xy no menos 2, então a gente só repete o x ao quadrado e y à terceira. Fazendo as continhas, 18 na primeira,
18 a quarta, y terceira. 9 vezes 3, 27, menos 27, somando x à terceira e y à terceira. 9 vezes 2, 18, e repete o x ao quadrado e y à terceira. Pronto, bem tranquilo, tá bom? Então, perceba que foi uma repetição, né, da nossa questão, C, tá bom? Vamos lá, vamos seguir, que já estamos quase por terminar isso aqui. Vamos lá, letra E. Opa, entrou um decimal aqui. Professor, e o decimal? Sim, não vai alterar nada. Como ele... A única coisa que nós vamos fazer, primeiramente, as regras de sinais, né, e depois multiplicar. Então, o 0,25 vai multiplicar o 3, o 6 e o 4, fazendo as suas respectivas regras de sinais. Então, a primeira é positiva, a segunda é negativa, porque são diferentes, e a última também é positiva. Então, fica 0,25 vezes 3, soma o x, nesse caso, na primeira tem x, no primeiro ali, no primeiro termo do polinômio. O y não tem, então repete. Já no segundo, presta atenção. Olha lá, menos 0,25 vezes 6. O x não tem, no segundo termo ali do nosso polinômio, mas tem o y, então nós somamos o y, que é 1 e 1 do outro, então 1 mais 1. No último termo, não temos ninguém, então só repetimos o x e y, e fazemos a multiplicação 0,25 vezes 4. Tá bom? Vamos finalizar agora, fazendo essas multiplicações. A primeira dá 0,75, x ao quadrado, y à terceira. A segunda dá menos 1,5, x, y ao quadrado, né, que somou ali. E a última dá 1, né, eu coloquei o 1 para vocês lembrarem, né, que deu 0,25 vezes 4 dá 1, x, y. Pronto, tá? Quem quiser ter omitido ali um no último termo, pode omitir, tá bom? Então, meninos, é bem tranquilo, né? Trabalhoso, mas tranquilo. Dá para fazer aí com um pouco de paciência, fazer tudo tranquilo. Questão 2, letra F. De novo, o nosso número decimal. Nós temos 1,3 menos, né, x ao cubo, y à quinta, vezes 4x mais 2y menos 2. Então, vamos distribuir esses caras fazendo a regra de sinal. O primeiro é negativo, o segundo é negativo, porque são sinais diferentes, e o terceiro termo vai ser positivo, porque sinais de negativo, do menos 2 e do menos 1,3. Tá bom? E aí agora a gente multiplica 1,3 vezes 4, soma os expoentes do x, repete o y de novo, não tem ninguém para somar com y. No segundo termo, nós só temos y, então repete o 3. Então fica menos 1,3 vezes 2, x ao cubo, y 5 mais 1. No último termo não temos letra nenhuma, então só multiplicamos e repetimos as letras iniciais. 1,3 vezes 2, x ao cubo, y à quinta. Perceba que às vezes eu falo o cubo e a terceira. Terceira e cubo é a mesma coisa, assim como quadrado é a segunda, tá bom? Lembre-se disso. Fazendo as continhas aí, nós temos menos 5,2, x à quarta, y à quinta, menos 2,6, x ao cubo, y à sexta, e por fim, mais 2,6, x ao cubo, y à quinta. Tá bom? Então percebam que é trabalhoso, mas a gente consegue chegar aí, tá bom? É continha de menos, é só continha de mais e continha de vezes. Então isso é moleza para vocês, tá bom? Vamos seguir e fechar aí a nossa questão 2 e nosso exercício, nossa atividade, tá? Vamos lá, letra G. Adivinha o que tem na letra G? Fração. Ah, professor, e agora? Agora que a gente vai fazer MMC? Não, a gente não vai fazer MMC, certo? A gente só vai multiplicar. E a gente vai utilizar o mesmo pensamento. São três itens da letra A. Então, eu vou multiplicar cada um separadamente, tá? E depois nós escrevemos numa coisa só, tá? Então, mentalmente, eu vou fazer o quê? O 3 sétimos, ele vai multiplicar o 2 terços, o menos 7 quintos e o mais 2 quartos, tá bom? Ele vai fazer essa multiplicação. Professor, e as letras? As letras você só vai juntar.
os expoentes, se tiver uma igual. Quando não tiver, a gente só repete. Então fica assim, ó. Certo? Aí o x lá, ó, né? A gente fez a regra de sinais também, né? Sinais positivos, a primeira, deu sinais iguais positivos, sinais diferentes na segunda, deu negativo, sinais iguais positivos, tá? E aí deu positivo. Então aqui, ó, nós vamos ter o x, o primeiro, x9 mais 2, certo? x9, x a nona, desculpa, mais 1. E o outro que não tem letra nenhuma, nós repetimos o x a nona, tá bom? Vamos lá, aqui não tem mais espaço, vamos fazer novamente ali, somente a solução aqui, tá? Tive que fazer novamente porque não tinha espaço. E aí a gente vai finalizar aqui agora, ó. Então agora nós temos isso aí, porque ó, 3 vezes 2, 6, 7 vezes 3, 21. Lembrando que é de cima com de cima e de baixo com de baixo, tá? É 11 porque 9 mais 2, né? O x, o expoente do x. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 5, 35. 9 mais 1, 10. Então, x é décima. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 4, 28. E o x é a nona, que repete. Tá bom? Então, o que nós percebemos? Que não é tão complicado, né? E conseguimos fazer. Parece até mais fácil que outros que fizemos anteriormente. Tá bom, meninos? Então, vamos lá finalizar. Então, nossa atenção aí, meninos. Então, revise suas atividades com muito cuidado e refaça as questões erradas. E, se ainda tiverem dúvidas, envie pelos comentários, tá bom? Então, olhem com bastante cuidado. Se não tiverem errado nenhuma, né? Tranquilo. É interessante também refazer, se quiserem praticar. Mas se tiverem errado, façam. Aí vocês devem fazer mesmo, tá? Para vocês entenderem a matéria melhor, tá bom? Eu estou por aí no nossos fórum lá, na nossa sala virtual e respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Fui. Tchau.